meus amores, hoje nós vamos rever novamente esse assunto que é muito importante, que é os verbos no imperativo. Vamos lá? É um modo verbal que expressa uma ordem, um pedido, conselhos. Isso no dia a dia, vocês vêem muito isso, ouvem, e geralmente mamãe, papai costumam usar muito o imperativo com vocês, né? Olha só o exemplo. Por favor, compre um lanche. Aqui é um pedido. Geralmente a mamãe, antes de você sair de casa, o que ela fala? Preste atenção na aula, Maria. Preste atenção na aula, João. Ela usa o quê? O imperativo. O imperativo, gente, pode ser no afirmativo e no negativo. Afirmativo, ele forma sempre com a conjugação dos verbos no presente. Quando eu falo presente, eu falo certeza, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai realizar, tá? Ou pode ser também com verbo no subjuntivo. Dúvida, hipótese, né? Aquilo que você está querendo fazer, está querendo realizar, mas ainda não realizou, né? E pretende realizar. O afirmativo. E o negativo? Olha, vamos voltar com o exemplo aqui do afirmativo, só para ajudá-los. Compre esta blusa. Observe que é um imperativo afirmativo, ok? Negativo. A única coisa que muda aqui é o quê? Adicionar o não, tá? E essa forma aí sempre vamos trabalhar com a conjugação no presente do subjuntivo. No negativo é só subjuntivo. No afirmativo eu trabalho com os dois, no modo indicativo e subjuntivo, ok? Exemplo. Não atendo o telefone, tá? Aqui é o negativo. Então, voltando, imperativo é tudo aquilo que a gente fortalece, rende pedido, conselho, né? Aí tem dois, que é o afirmativo e negativo. Isso aí é muito fácil, tá? Agora vamos entrar também em frases, oração, período, tá? Frase é tudo enunciado que tem sentido completo. Tudo aquilo que você fala e você entende, tá? A frase, nós temos duas aí que nós vamos trabalhar demais esse ano, que é a frase verbal e a frase nominal. Primeira, quando eu falo em frase verbal, eu falo em frase que possui verbo em sua construção, tá? Porque tem frase, gente, que não vem com verbo, mas tem sentido, né? Por isso que eu botei lá no enunciado. Olha lá, ó. Todo enunciado de sentido completo. Olha o exemplo aqui. O telefone está tocando. Então, essa aqui também eu posso classificar como frase verbal, porque eu tenho aqui o verbo estar. Outro exemplo. O bolo de Antônia ficará lindo. Outra frase verbal. Olha o verbo aí. Toda vez que eu falo verbal, já está dizendo, né? Frase verbal. Aquela que vem com verbo, né? E a outra, tá? Tem a outra frase, que é a frase nominal. A frase nominal, gente, é aquela que não vem com verbo, tá? Eu não relacionei aqui, mas estou comentando com vocês, tá? Frase nominal é aquela que não vem com verbo. É o caso do cálice. Aí é verbal. Por quê, gente? Cálice é um verbo. Aí quando eu falo assim, silêncio, silêncio é uma frase nominal. Não vem com verbo. Que maravilha! Outro exemplo, gente. Frase nominal. Por quê, professora? Porque não vem com verbo, mas tem sentido. Então, tem dois tipos de frases que nós vamos trabalhar, que é a frase verbal e a frase nominal. Verbal, já está dizendo, com verbo. Frase nominal é aquela que não vem com verbo. Ok, gente? Oração. Frase que possui sentido completo e verbo ou locução. Toda vez que eu falo em oração, eu falo em frase verbal. Por quê? Porque oração não funciona sem verbo. Ela sempre tem que estar acompanhada de verbo. Por isso que nós classificamos de frase verbal, oração. Por quê? Oração sem verbo não existe, tá? Muito bem. Exemplo. Hoje levarei a Adriana ao parquinho. Ela brincará bastante. Observe que é uma oração. Mas eu estou observando também que eu tenho dois verbos aí, que é o verbo levarei e o verbo brincará, tá? Então aqui eu tenho duas orações
Como? Toda vez que eu tenho duas orações, tá? Eu tenho uma, porque eu tenho dois verbos. Quando eu tenho uma oração, porque eu só tenho um verbo. Então eu vou classificar, vou dar um exemplo aí. Ele está doente. Está é um verbo. Tem outro verbo aí? Não, então só tem uma oração. Quando eu falo levarei e brincará, tá? Duas orações. Pode ter mais de duas? Sim. Como que eu identifico? Quantidade de verbos. Se eu tenho uma, tá? Uma oração. Se eu tenho dois ou três ou mais de uma. Aí você vai contar a quantidade de verbos e as orações. Ok? Muito bem. Período. Trata-se de frases formadas por uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Todo período é oração, gente? Sim. Por quê? Porque período também vem verbos. Sempre acompanhado de verbos. Tá? Então, quantidade de verbos também, quantidade de períodos. Se eu tenho um verbo, período simples. Se eu tenho dois verbos, período composto. Olha aí, simples, é formado apenas por uma oração. Por quê? Porque eu só tenho um verbo. Tá? Ela anda desanimada. Ela anda desanimada. Olha aí. Tá? Um período simples. Tá? Uma oração. Composto é formada por duas ou mais orações. Então eu tenho aí, ela saiu e voltou tarde. Olha aí, período composto, tá? Duas orações, dois verbos, ok? Então preste atenção. Oração, período, trabalham juntos, tá? Aí quando começa tudo isso? A partir das frases, tá? Frase verbal, oração, período. Ok, gente? Essa parte é só vocês lerem um pouquinho, qualquer dúvida, só ler, prestar atenção, tá bom, gente? Beijinho, beijinho. Tchau, gente.